Bom dia a todos, muito bom estar com vocês aqui nesta manhã, principalmente estar com o Senhor, na presença dEle, né? Muito bom. Eu não tenho relógio, então não sei que hora que eu vou parar. Alguém levanta a mão quando estiver passando de hora. Quando alguém vem dar uma palestra, não só na igreja, mas em outros assuntos, geralmente a ideia é que a pessoa que está dando palestra é um especialista, né? Você vai escutar alguém falar sobre economia, sobre juros, sei lá, sobre grupos pequenos, sobre crescimento da igreja. Então, se a pessoa está dando palestra é porque é um especialista naquele assunto. Agora, falar sobre a Trindade, meus irmãos, quem sou eu para ter alguma presunção, alguma ideia de que posso entender um pouquinho sobre isso? Acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais procuramos saber sobre o assunto, mais a gente percebe o quanto a gente não sabe e até mesmo o quanto é impossível saber. Assim, nós podemos saber alguma coisa sobre a natureza de Deus, a Bíblia é para isso, né? Para a gente conhecer a Deus, mas o conhecimento de Deus na Bíblia é muito mais do que ter fatos, e às vezes os fatos nos atrapalham de conhecer a Deus. Então, eu venho abordar esse assunto com muito temor e até dizendo que eu estou numa jornada, estou num processo de conhecer mais. Espero que vocês também estejam nesse processo de cada dia conhecer mais a respeito de quem Deus é. Falar sobre a Trindade é entender um pouco mais sobre quem Deus é. A palavra Trindade é muito conhecido por quem é cristão, por quem não é cristão. É até uma palavra que nos divide de outras religiões monoteístas, né, dos judeus, dos muçulmanos, porque os cristãos se consideram monoteístas, porque nós cremos em um só Deus, mas essas outras grandes religiões monoteístas criticam o cristianismo, dizendo, na verdade vocês têm 3 deuses, e nós dizemos que não, a Trindade não são 3 deuses, não é triteísmo, né? 3 deuses, é um só Deus em 3. E para encerrar o assunto, a gente fala assim, é um mistério, ninguém sabe, é 3, mas é um. E quando a gente fala sobre a Trindade, às vezes a gente pensa, não, mas esse assunto, assim, para explicar a Trindade, sim, a Trindade é uma palavra que a gente usa, não está na Bíblia. Espero que todo mundo saiba que a palavra Trindade não está na Bíblia, mas é uma palavra muito, muito usada, então todo mundo sabe o que é, mas ao mesmo tempo, quando fala assim, mas explica a Trindade, ou vamos entender mais como é que é, e tem grandes teorias, grandes discussões entre os teólogos, então muitos desses assuntos nós costumamos deixar para lá, falar assim, isso é coisa de teólogo. Não sei se vocês já leram um pouco de história da igreja, ou já ouviram algumas histórias bem estranhas, coisas que dividiram grandes igrejas, né? A igreja católica da igreja ortodoxa, por exemplo, se dividiu sobre uma questão assim, como é que é? O Espírito Santo foi enviado do Pai, ou o Espírito Santo foi enviado do Pai e do Filho? Não, eu acho que é do Pai só. Não, eu acho que é só do Pai e do Filho. Então vou formar 2 igrejas, né? Então tem muitas histórias, muitas divisões, muitas brigas teológicas, e algumas delas para nós assim, para que brigar sobre isso? O que isso vai mudar a minha vida se o Espírito Santo foi enviado do Pai, ou se o Espírito Santo foi enviado do Pai e do Filho? Até os teólogos vão dizer que tem grandes implicações, mas para a minha vida, para a minha prática, eu vou achar que aquilo não tem muita relevância. E eu gostaria até de afirmar que uma das coisas que me interessa, que está me atraindo a entender mais sobre a Trindade, é
o fato de que a Trindade, como é revelada na Bíblia, não é muito conhecido por nós. A gente não procura saber, já que a gente não consegue entender, já que é um mistério, já que são coisas um pouco além da nossa capacidade até mesmo de entender. Então a gente deixa para lá, e nossa vida cristã prática é pouco afetada pelo fato de nós servirmos a um Deus trinitário, a um Deus triuno. Então isso está me preocupando muito, e um dos aspectos que até coloquei nesse livreto, que a gente lançou recentemente, A Dança da Trindade, é o fato de que nós falamos que cremos na Trindade, falamos que é Pai, Filho e Espírito Santo, usamos isso às vezes numa oração, no batismo, é usado o nome da Trindade em até alguns momentos importantes, mas na realidade prática isso não está nos afetando muito, e às vezes nós nem acreditamos muito num Deus realmente comunitário. Um outro livro bem interessante é A Vida Comunitária de Deus. E então esse aspecto que mais me interessa é como é que a Trindade, como a natureza de Deus, como trinitário, como isso deveria nos afetar. Se não está nos afetando, como deveria nos afetar? Porque é muito diferente quando você compara o conceito que já mencionei, essas outras religiões, como o islamismo, o próprio judaísmo. O judaísmo é muito próximo a nós, porque são as mesmas escrituras. O islamismo também aceita aspectos do Velho Testamento, até aceita Jesus. O islamismo aceita Jesus como profeta. Não sei quantos sabem que na escatologia do islamismo, eles esperam que Jesus vai voltar. Eles também esperam que Jesus vai voltar, mas não como nós. Ele vai voltar como assistente, como auxiliar do que eles entendem que é o grande, o 12º imã. Eles têm nem eu não entendo muito, mas às vezes a gente lê algumas coisas e olha que coisa interessante. Mas então tem várias coisas que essas religiões têm em comum conosco. Tanto os judeus, o Velho Testamento é dos judeus, nós somos devedores aos judeus, nós cremos num propósito que Deus ainda tem para Israel. Então tem muita coisa em comum com Israel natural. E os islâmicos, tem algumas coisas que eles aceitam, outras não, mas quando você pensa no conceito que eles têm de Deus, eles creem em um só Deus, mas não num Deus trinitário. Um só Deus. Qual a implicação? Que tipo de Deus eles acreditam? Então, isso também tem me despertado bastante para entender, para procurar entender como o Deus que se revela na Bíblia é diferente até do que nós temos formado no nosso conceito. Nós temos doutrinas, nós temos a doutrina da Trindade, nós falamos, mas na prática, muitas vezes nós consideramos o Deus único de uma forma que Ele não é, e isso que nós precisamos realmente entender cada vez mais. Vamos começar nossas meditações no Evangelho de João, capítulo 14. O Evangelho de João é central nisso que estamos procurando entender. Como eu disse, a palavra Trindade não está na Bíblia. Tem aquele texto no final do Evangelho de Mateus, que é a grande comissão, fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único lugar na Bíblia que coloca isso como um conjunto. A gente usa como fórmula, mas tenho certeza que Jesus não deu isso pensando em criar uma fórmula. Pai, Filho e Espírito Santo é uma realidade divina que não foi dada a nós
como uma fórmula. Nós não podemos reduzir as verdades de Deus a fórmulas teológicas, a fórmulas racionais. Precisamos entender isso como uma coisa viva. Então, o Evangelho de João, quem era João que escreveu esse Evangelho? Quem era ele? Ele era um dos 12, mas nas próprias palavras dele, quem que ele era? Ele era o discípulo amado, ele era um discípulo que estava muito próximo a Jesus. Dizem que, pelas pesquisas, foi o último evangelho a ser escrito, mas eu fiz uma coisa essa semana, não muito direito, mas fiz assim, na melhor das minhas possibilidades, uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo, que era assim, ler. Eu não li assim versículo por versículo, mas eu dei uma passada pelo Evangelho de João, procurando exatamente isso. O que João fala, não só nesses capítulos tremendos, 14, 15, 16, que são os discursos de Jesus, que ele fala muito sobre a relação dele com o Pai e com o Espírito Santo, mas todo o Evangelho de João revela coisas tremendas de um enfoque, combina, está em harmonia com o resto, com os outros evangelhos, com toda a Bíblia, mas João enfatiza, ele coloca no lume assim, algumas verdades que não são tão evidentes nos outros escritos. Então eu vou mencionar algumas delas, mas eu vou ler o texto aqui primeiro para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. João 14, eu não vou ler desde o primeiro versículo, mas é um texto muito bem conhecido. Jesus está falando com os discípulos para não ficarem tristes, embora ele está indo embora. Você pode imaginar isso? Assim, Jesus vai embora, ele teve um relacionamento muito íntimo com esses 12 homens, e ele fala, vou embora, mas não fiquem tristes. Tem lógica isso? Vou embora, mas não chorem por isso, eu vou embora. Mas ele estava falando sério. Até mais na frente, acho que no capítulo 16, ele fala assim, como assim? Eu vou para o Pai que é muito maior do que eu, vocês deviam estar felizes, ele está até admirando. Como é que vocês não estão cantando, dançando? Mas depois ele até se conforma, fala assim, não, eu sei que essa fase é difícil, é como uma mulher que vai ter uma criança, ela vai ter muitas dores de parto, mas depois ela vai esquecer da dor, porque a alegria de ter um filho é muito maior do que a dor. Então ele compara exatamente essa ausência dele como essa dor que é passageira, mas que logo, algumas pessoas leem esse texto, acho que eu já li várias vezes também, há muito tempo, pensando, Jesus fala, vou embora, mas daqui a pouco eu volto. Assim, é muito engraçado Deus, né? Ele fala que é pouco, para ele é pouco, mas para nós não é pouco não. Eu vou embora, daqui a pouco eu volto. Eu achava que ele estava falando disso, mas ele não estava falando disso. Quando ele falou assim, vou embora, daqui a pouco eu volto, o que ele estava falando? Eu vou embora, mas o Espírito Santo, que é a minha presença, nós somos um. Eu vou embora, mas daqui a pouco eu volto. Então ele estava dizendo isso, vocês não precisam ficar tristes, embora o Espírito Santo, é tudo difícil a gente entender, porque o Espírito Santo habita em nós, traz a presença de Jesus dentro de nós, mas o que o Espírito Santo faz em nós? Nos faz clamar, vem Senhor Jesus, volta sim, o Espírito Santo está aqui, isso é maravilhoso, mas o Senhor tem que voltar em pessoa. Então é toda essa dinâmica, e então nesse contexto Jesus está dizendo aqui no capítulo 14, que ele vai embora, que ele vai para um lugar, ele já tinha falado nos capítulos anteriores, para os judeus, depois ele falou para os discípulos também, no capítulo 13 ele falou, eu vou para um lugar. Jesus era cheio de suspense, cheio de mistérios. Ele falou assim, eu vou embora, vocês vão me procurar, vocês não vão saber onde que eu estou, e vocês não vão me achar. Legal, né?
Para os judeus que estavam até querendo matá-lo, era uma coisa, mas os discípulos também, ele falou: eu vou embora, vocês não vão me achar. Depois no capítulo 14, de repente ele fala assim: não, eu vou para um lugar, vou preparar uma coisa muito importante, vou preparar um lugar para vocês, mas vocês sabem para onde que eu vou, e vocês sabem o caminho. Os discípulos assim: a gente não sabe para onde o Senhor vai, e a gente não sabe o caminho. Aí ele fala: eu vou para o Pai, e o caminho sou eu. Aí eles falam assim: Jesus tinha falado do Pai, aqui no Evangelho de João, ele falou desde o primeiro capítulo de João, está falando do Pai. É o Pai, é o Pai, é o Pai. Jesus falava do Pai. Jesus quase não usava o outro nome, assim, Deus, no grego, né? Ele não usava outros nomes para Deus. Ele, assim, você vai procurar oração. Eu descobri esses dias, sabe assim, você não cai a ficha. Eu nunca tinha procurado isso. Alguém falou ali em algum lugar dizendo: a única vez que Jesus orou sem falar Pai para Deus foi na cruz, quando ele falou assim: Deus meu, por que me abandonaste? Foi a única vez que ele se dirigiu, que está escrito aqui, que ele se dirigiu ao Pai sem usar o nome de Pai. E quando ele fala sobre o Pai para os discípulos, aí vamos começar então no versículo 8. Então Felipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Chega de conversa, chega de mistério, chega de falar de coisas difíceis. Fale claramente para nós quem que é esse Pai, como que é esse Pai. E aí, assim, existe até um momento bem humorado, mas é um momento tenso, porque Filipe está dizendo: chega, não fale mais em parábolas, em mistérios, em coisas difíceis, mostra-nos o Pai, chega de conversa. E Jesus responde: Filipe, eu estou aqui há quanto tempo falando do Pai, mostrando o Pai, até hoje você não sabe? Então tem uma troca aqui até meio agitada aqui, né? Tanto tempo, versículo 9, estou convosco, ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então Filipe está dizendo: como é que você fica falando do Pai e nós não sabemos quem é o Pai? E Jesus fala assim: como é que você pergunta quem é o Pai, que eu estou mostrando o Pai há muito tempo e vocês já deviam saber? Então essa é a troca. Mas o versículo 10 diz o seguinte: não crês que estou no Pai e Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Depois, é só para pegar essa relação, no versículo 20, ele diz: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Então essa relação, que também a gente costuma ler, eu já li isso muitas vezes, é uma forma alegórica de falar, é uma forma bonita de falar. Como é que é esse negócio? Às vezes eu gosto de desenhar, fazer diagramas, sei lá, tentar representar o que eu estou entendendo aqui, para poder visualizar, e você pode fazer. Eu desafio qualquer pessoa a fazer um desenho, um diagrama disso aqui, que não tem jeito de mostrar como que Jesus pode estar no Pai, o Pai está nele ao mesmo tempo, e depois também a gente também entra nessa mesma relação, que o Pai está em Jesus, nós estamos em Jesus, eles estão em nós. Então é daí que vem essa ideia que a gente aborda um pouquinho no livreto A Dança da Trindade. Uma palavra também que não está na Bíblia, mas é uma palavra importante. Então quando a gente fala assim, você sabe o que é pericorese, né? Então a gente pode usar uma palavra complicada, mas na verdade assim, não é nem no original bíblico, assim, não é uma palavra bíblica, mas é uma palavra que criaram mais ou menos, né, no 4º século depois de Jesus, para descrever essa relação. E eu achei muito interessante começar a ler sobre isso, porque há muito tempo eu queria entender mais
mesmo que a minha mente não consiga explicar, mesmo que não seja uma coisa racional, mas eu queria entender mais sobre como que essa relação de um estar dentro do outro, nós não temos uma trindade de 3 deuses, nós também não temos um só Deus que tem 3 jeitos de ser. Ok, gente? Essa briga teológica é importante. Deus são 3 pessoas. Na eternidade eu vou falar muito prazer para um, para outro, para você. Eu vou ver 3. Como que é isso? Não, é um só. Eu vou ver um só. Jesus falou assim: quem me viu, viu o Pai. Então, na verdade, é um só. Às vezes ele aparece como Pai, às vezes ele aparece como Filho. Não é assim. Leia principalmente o Evangelho de João, mas muitos outros textos das Escrituras. Não tem como explicar a Trindade dizendo que os 3 são simplesmente 3 maneiras de ser. Como nós, os seres humanos, nós temos um corpo, uma alma e um espírito, mas nós não somos 3 pessoas, nós somos uma pessoa. Então é muito profundo, realmente a gente não consegue entender bem, mas há algo para a gente entender aqui, porque uma das coisas, aqui está mais ou menos o centro do que eu queria compartilhar com vocês, e que eu queria entender. A relação, por isso que a Trindade é importante, a relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a relação entre os 3, não só é o modelo para a nossa vida, mas é a semente, é a estrutura, é nisso que nós estamos entrando. Quer você saiba, quer avisaram para você ou não, quando nós entramos nessa vida, que é a vida de Jesus, de acordo com Jesus, a mesma coisa que ele viveu, que ele vivia desde a eternidade com o Pai e com o Espírito, é nessa vida que nós fomos incluídos. Eu acho que se eu estou entrando numa família, o mínimo que eu devo querer é saber como é que é essa família. Eu estou entrando em quê? Não é verdade? A gente precisa saber. E isso é o modelo. Só que o modelo que a igreja tem usado, na maioria dos casos, não é esse modelo. Nós temos seguido um modelo de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso. Isso não é mentira. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é o Rei do universo. Amém, irmãos? Concordam comigo? Deus é o Rei do universo, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus determina todas as coisas, mas existe um modelo implícito nisso, que nós acabamos transferindo para a família, para a igreja, que não é o modelo certo. Gente, tem uma coisa que a ficha precisa começar a cair em nós, que essa verdade, que é uma grande verdade da soberania, da grandeza, da realeza de Deus, da autoridade total de Deus, mas Jesus veio para mostrar algo diferente, não contraditória, mas algo diferente. Tem algo nessa relação, tem algo no reino que Jesus veio trazer, que funciona de outra forma. Jesus vai voltar para ser o rei de Israel, para ser o rei do universo. Ele vai entregar o reino a Deus. Em 1 Coríntios 15 tem todas essas verdades, mas ele veio para fazer algo diferente antes disso. E é só pensar um pouquinho. Se o problema é Deus estabelecer o seu reino e se tornar autoridade absoluta, tudo bem que para Deus 6.000 anos ou 6 bilhões de anos, não sei quantos anos que tem a história do universo, mas a história do homem pode ser muito tempo para nós.
Para Deus pode ser pouco tempo, mas teria que passar por toda essa história para Deus estabelecer o seu reino absoluto sobre toda criatura? Você acha que Deus demoraria muito para isso? Mesmo que houve realmente uma rebelião, houve o pecado do homem, houve tudo isso, mas para Deus estabelecer a sua autoridade, para Deus ser o monarca, para Deus ser o Senhor absoluto, Ele pode fazer isso no estalar de dedos, sim ou não? Ele não precisa de muito tempo para isso. Tem algo que Ele está procurando estabelecer que é muito mais difícil, e como Ele é Deus, Ele tem direito de fazer a coisa do caminho mais difícil possível. Então, Ele é Deus, mas Ele pegou uma empreitada que é muito difícil, porque mexe com a vontade das pessoas, tem que ser uma coisa espontânea, tem que ser uma coisa livre. Então, é isso que a gente precisa entender sobre a Trindade. Então, de forma ainda bem rasa, porque até ali que mais ou menos até onde eu consigo ir hoje, eu espero que com o passar do tempo todos nós possamos ver muito mais do que isso, mas eu quero falar um pouco com vocês então sobre, dentro do Evangelho de João, principalmente dentro do Evangelho de João, sobre essa relação que Jesus veio trazer. Então, antes de nós vamos voltar assim para alguns dos primeiros capítulos de João, mas antes assim só uma visão, uma chave, vamos dizer assim, uma chave dessa relação que Jesus veio para trazer. Como já mencionei, Jesus trata Deus de Pai. O nome que Ele usa para Deus é Pai. É a primeira vez que Deus é chamado de Pai na história? Não é. Nós temos várias menções de Deus como Pai no Velho Testamento, mas muito menos. Eu não fiz essa pesquisa por minha conta, estou dependendo assim, só rapidamente essa ideia me ocorreu, eu fui procurar no famoso Google, para ver como é que quantas vezes Deus é chamado de Pai no Velho Testamento. Um levantamento mais ou menos 15 vezes, 15 textos bem claros sobre Deus como Pai. Outros textos fica implícito, chamando de filho, ou falando alguma coisa assim, que tem mais passagens, mas vamos dizer, mais ou menos 15 vezes no Velho Testamento nós temos Deus sendo chamado, ou Deus se revelando como Pai. Nos Evangelhos isso muda drasticamente. Se nós pensarmos nos 3 primeiros evangelhos, evangelhos sinóticos, dá um total entre os 3 de 60 e poucas vezes. Nos 3 primeiros evangelhos, dá uma média de 20 alguma coisa para cada evangelho. E no Evangelho de João, 100 vezes, só no Evangelho de João, 100 vezes Deus é chamado de Pai, ou por Jesus diretamente, ou no texto que João está fazendo. Então, isso em si já isso já mostra, é uma chave, porque Deus tinha um propósito. Não é que no Velho Testamento Deus não queria isso, mas veio o momento, e se você for fazer esse estudo, que não é uma coisa que a gente vai mencionar agora, mas Abraão foi chamado para ser pai, porque ele seria o modelo de como Deus queria fazer as coisas, pai de muitas nações. Então você tem a paternidade desde o Velho Testamento, família, pai, nós temos tudo isso aí no Velho Testamento, mas Jesus veio para trazer uma visão muito mais real, muito mais próxima, muito mais perto de nós, mostrando que Deus era Pai, ok? Então nós vamos tentar, eu vou ler algumas coisas com vocês, vamos tirando algumas lições. Eu não tenho nada assim muito estruturado sobre isso, mas algumas coisas a gente pode captar dessa ideia
que o reino, antes de ler, antes ainda de começar em João, eu queria ler com vocês Colossenses 1, é mais para tirar uma expressão aqui, Colossenses 1, versículo 13. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino, a minha tradução fala do seu Filho amado, mas outras traduções falam, eu acho que é mais correto, para o reino do Filho do seu amor. Eu só queria chamar a atenção para esse versículo, porque o reino de Deus, todo mundo sabe que João Batista veio anunciando o reino, Jesus começou pregando o reino, isso é mais também nos outros 3 evangelhos. O evangelho de João não menciona muito o reino, mas essa ideia assim, de que o reino de Deus já era um termo conhecido, tinha toda a simbologia do Velho Testamento, Davi como um rei, etc. Mas quando Jesus vem, Deus revela de uma forma muito mais clara que tipo de reino que é. Deus é um Senhor absoluto e todos nós somos súditos. Se você quiser fazer o diagrama, assim é fácil fazer, né? Só colocar um triângulo, né? Anotar assim, desenhar um triângulo. Na base do triângulo são todos os súditos, aqueles que fazem parte, são governados pelo reino, e lá em cima, que tem uma ponta, é o rei absoluto, que é Deus. Deus, como eu já falei, Deus vai governar todo o universo. Deus vai colocar todo o universo debaixo do seu domínio, do seu controle. Ele poderia fazer isso rapidamente, mas ele está fazendo com outro processo. Se você for convidado para ser um desses súditos lá embaixo, na base do triângulo, você vai ficar feliz? Quem vai ficar feliz de ser um dos súditos do reino de Deus? Só que você não foi convidado para estar lá embaixo. Você foi convidado para fazer parte da família, porque no reino de Deus não é uma pontinha. Sim, Deus é absoluto, Ele é superior. Nós vamos ver isso na Trindade, mesmo entre Pai, Filho e Espírito Santo, eles não têm dúvidas sobre quem é o primeiro, quem que começou tudo, quem que é a origem de tudo, não tem dúvida sobre isso. Mas ao mesmo tempo a Trindade funciona como uma comunidade de amor, e o modelo que Deus criou para o seu reino não é desse triângulo. Quem não aceita o governo, quem não aceita a vida que Jesus nos oferece agora, terá que de alguma forma ser um súdito. Mas nós fomos convidados não para fazer parte desta base, nós fomos chamados para fazer parte de uma família, para entrar dentro de um processo que é isso que nós lemos em João: o Pai no Filho, o Filho em nós, nós no Filho. É uma dança, é uma pericorese, é um dentro do outro, é uma coisa dinâmica, é uma coisa que você não consegue fazer um desenho, um esquema, não é possível fazer isso. É uma coisa muito dinâmica, em movimento. É como quem estudou química e física, essas coisas assim, de ver aquele modelo do átomo. Quem já estudou isso? Viu aqueles desenhos, aquele núcleo com os elétrons girando em volta? Bom, para começar assim, tem que tirar o chapéu para os cientistas, porque ninguém jamais viu um átomo. Então como é que ele sabe que é assim? Aí você vai realmente descobrir que eles já descobriram não só o que está dentro do átomo, mas o que está dentro das partículas do átomo.
Então, e são coisas que quando você vê, não, realmente tem muita base, eles estão descobrindo coisas, mas eles descobriram que a coisa não é daquele jeito, sim, separadinhos, elétrons, é uma coisa muito mais dinâmica, muito mais viva. Eles falam assim, aquelas órbitas que parecem os planetas girando em torno do Sol, né? Aquelas órbitas não são tão fixas assim, é uma coisa muito mais viva. Então isso é mais ou menos para nos mostrar o mundo material, nos mostrando uma realidade espiritual, que Pai, Filho e Espírito Santo não é uma coisa tão separadinho, eles se misturam, um entra dentro do outro, é uma coisa dinâmica, e nós fomos chamados para fazer parte disso. E eu li esse versículo aqui para vocês verem que o reino de Deus, o reino que Deus está oferecendo, que Deus está trazendo, que Deus trouxe através de Jesus, e que virá com maior plenitude na segunda vinda, mas esse reino é o reino do Filho do seu amor, é um reino do Filho, é um reino de família, é uma relação diferente. Ele não fala, esse é o reino do grande monarca que todo mundo levanta a mão e fala, sim Senhor, nós vamos obedecer. É um reino que tem algo diferente, um princípio diferente funcionando. Então é isso que eu queria falar com vocês, né? Agora nós podemos voltar para o primeiro capítulo do Evangelho de João. No primeiro capítulo de João, primeiro versículo, ele começa assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já tinha falado que estava com Deus, mas aí ele repete, no princípio, ele estava no princípio com Deus. Outro fato que eu preciso já falar aqui para vocês entenderem por que eu estou enfatizando isso. O começo, você sabe que esse princípio aqui é muito antes de Gênesis 1, não é? Gênesis 1 fala, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas esse princípio aqui é antes daquele, é um princípio muito antes, né? No princípio, quando não tinha céu, não tinha terra, quando não tinha criação nenhuma, no princípio, o que existia? Deus e o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Quem entende grego fala que esse com fala de uma união, não é só assim de estar junto com, mas é uma intimidade, é estar face a face com. Então, se eu falasse, e tudo são termos humanos que a gente não tem condições de entender de outra forma, mas se eu falasse, não, no princípio era Deus, e dentro de Deus tinha o Verbo, estava dentro dele, tudo era Deus, mas aqui ele mostra, o Verbo estava com Deus, então eles são distintos. Como é que pode haver amor se tudo é a mesma coisa? Tem como ter amor dentro da Trindade se no fim das contas são três maneiras de ser, ou se no fim tudo é a mesma coisa? Não, tudo não é a mesma coisa, mas é um Deus. Então, mas esse unido com, então o começo de tudo no Evangelho de João, ele não vai explicar aqui, ele fala sobre a criação, tudo foi criado por meio dele, mas o objetivo de João obviamente não é falar sobre a criação, não é contar toda a história, mas ele começa falando que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e eles eram perfeitamente unidos, eles tinham uma união, porque depois, uma outra coisa que eu descobri, que assim, lógico que eu tinha visto todos esses textos, mas quando você conta os números, parece, puxa, mas é muita coisa. Eu fiquei impressionado porque
leitura meio dinâmica que eu fiz do Evangelho de João, procurando essa relação da Trindade, eu fiquei impressionado com quantas vezes que Jesus diz que ele foi enviado por Deus. Aí eu fui contar também, mais ou menos, só peguei assim, mais ou menos para ter uma ideia, aproximadamente, só no Evangelho de João, 40 vezes. Gente, ele achou isso muito importante. Quase todos os capítulos, quase todos os contextos, com os judeus, os fariseus que estavam criticando, com os discípulos, em todo tipo de contexto, ele sempre falava: eu sou um enviado. O que quer dizer eu sou um enviado? Significa que eu vim com uma missão que não é minha. Eu sou um mensageiro. Eu não vim aqui, Jesus fala isso repetidas vezes. Ele fala: eu não vim, eu desci do céu, eu vim aqui. Gente, a gente fala isso Jesus, então, é maravilhoso. Eu quero que vocês lembrem, em tudo que nós estamos falando, que o que Jesus fez não foi apenas algo que era para todo mundo admirar. É claro, nós vamos admirar, nós vamos cantar, ele é digno de honra, porque ele fez o que ninguém poderia fazer. Por que a gente se sente comovido? Eu não sei você, mas todas as vezes que cantam alguma coisa sobre o Cordeiro ser digno, isso mexe muito, porque de alguma maneira a gente entende que Jesus fez algo que não dá para imaginar, não dá para a gente conceber o que Jesus fez. Mas Jesus fez aquilo, ele não fez para dizer assim: está vendo? Eu sou capaz, eu posso fazer o que ninguém fez. Ele fez, ele diz, ele enfatizou: eu fui enviado com uma missão. As palavras que eu estou dizendo para vocês, elas não são minhas. Eu ouvi essas palavras. Ele enfatiza muito isso. Ele fala assim, às vezes chegava assim: mas como é que você está falando umas coisas assim? Como é que você está fazendo essas coisas? Eu falo assim: eu posso fazer essas coisas, mas ainda que sejam palavras radicais, ainda que sejam ações radicais, como expulsar os cambistas do templo, eu posso fazer porque eu não estou fazendo por mim mesmo. Eu estou fazendo essas coisas porque alguém me enviou, e esse alguém é uma pessoa que tem autoridade absoluta, porque ele é o Criador dos céus e da terra, ele tem direito sobre todas as coisas, e eu sou apenas um enviado. Olha só, Jesus é o Filho de Deus, ele é o Verbo, ele estava com Deus no início, todas as coisas foram feitas por ele. Ele teria direito de dizer, continua nesse capítulo, fala assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas ele poderia ter dito: eu tenho direito, fui eu que fiz. Jesus não falou isso. Jesus disse: eu sou um enviado, eu vim com uma missão. Essa é a relação da Trindade. Isso é pericorese. O que é pericorese? É uma palavra que vai dizer que cada um não vive uma vida separada, individualista. Nós vivemos numa sociedade onde a tendência, sabe, quando fala assim, a tendência das coisas é ficar assim, né? O rumo do mundo é ficar assim. O rumo da economia esse ano é descer, né? O rumo das coisas. Qual que é o rumo do mundo em que nós vivemos? Qual que é o rumo da sociedade? Qual que é o rumo? Ainda que tenhamos muito mais entendimento, nós somos muito mais educados, nós temos muito mais fatos, mas qual que é o rumo da humanidade? É individualismo,
é separação, é isolamento, é felicidade própria. Nós precisamos entender o espírito do mundo, nós precisamos entender em que tipo de sociedade nós vivemos, porque isso influencia. Nós lemos a Bíblia, nós pregamos a Bíblia e somos influenciados pelo mundo para viver vidas separadas. Nós aprendemos o que a Bíblia fala e depois, quando tem uma crise no casamento, nós falamos assim: eu não posso deixar de ser feliz, eu preciso ser feliz a qualquer custo. Não é isso que acontece? E Jesus, que é o Filho de Deus, que Filipenses conta que ele não precisava fazer nada, ele não precisava buscar uma posição, ele não precisava ser alguém, ele era alguém. Ele era o cara, ele era a pessoa, ele tinha toda a divindade em si mesmo, ele tinha todo o poder, mas ele veio para esse mundo e dizia incansavelmente nesse Evangelho de João: eu sou apenas um enviado, eu só vim para entregar um recado. Eu faço o que o Pai mandou eu falar. Eu faço o que eu vejo Ele fazendo. Então, essa descrição, quando você pega um texto, a gente poderia escolher vários textos. Ele fala isso em João 5, ele fala em João 6, ele fala várias vezes, como em João 8, ele fala: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para agradar aquele que me enviou. Então ele fala isso muitas e muitas vezes. Se você lê uma vez, você já deve achar isso impressionante. Mas se você faz isso que eu fiz, de passar pelo Evangelho inteiro, vai seguindo, olha todas as vezes que Jesus fala alguma coisa dele e o Pai. E você não precisa ler muito, você vai lendo, daí você já chega em outro. Daí a pouco, seja qual for o assunto, ele vai curar o cego, ele fala que ele foi enviado. Ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala que ele foi enviado. Ele vai discutir com os judeus, ele fala: eu estou aqui porque eu fui enviado. Ele fala isso vez após vez. E ele diz: é por isso que o meu testemunho é verdadeiro, porque eu não vim para buscar minha própria realização. E o que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que isso não é uma coisa única. A morte de Jesus na cruz é uma coisa única, mas o modelo dele, a vida dele, a família na qual nós estamos entrando, que nós entramos pelo novo nascimento, é uma família onde as coisas funcionam assim. É assim que as coisas são. Só que nós estamos tentando implantar um modelo errado na igreja. Nós falamos que Deus é um soberano e imperceptivelmente a gente quer ser um pequeno monarca nas nossas famílias, nas nossas igrejas, nos nossos círculos, no grupo de oração. Nós queremos ser monarcas, mas esse não é o modelo. E Jesus veio para mostrar isso. Ok, então quando no primeiro capítulo, então voltando, eu precisei ir na frente para vocês entenderem o porquê disso. Quando João começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, perfeita comunhão. Para estar com Deus, do jeito que fala aqui, tem que haver harmonia. Isso aqui é perfeita correspondência, é harmonia. Como é que Deus vai entrar plenamente no Filho e o Filho entrar plenamente no Pai se não tem harmonia, se não é igual? Assim, igual no sentido assim, de ter a mesma natureza, o mesmo gosto, os mesmos anseios. O casamento é para a gente chegar nessa unidade. Quantos casais estão tentando ser um até hoje? Não é? A unidade você consegue no dia do casamento, né?
autor da Patrola, né? A Patrola de Deus, não sei quantos conhecem, mas ele brinca assim, assim, a unidade, o casamento, quando fala, esses dois agora são uma só carne. Só que aí que começa o processo. Você não é uma só carne ainda. Você não é um só. Agora, o casamento é algo que Deus nos deu para nós podermos entrar nessa vida, mas toda comunhão, a igreja é para ser a mesma coisa. É comunhão, é um se unindo ao outro. Essa dinâmica, ela tem que funcionar dentro da nossa comunhão, dentro das famílias, com filhos, com outros amigos. Esse círculo que vai aumentando cada vez mais. Esse é o padrão de Deus. Então tudo começa. Então vamos entender aqui. Jesus veio para a terra como um enviado. Para ele vir ao mundo como um enviado, Deus, né, lógico, ele é filho de Deus desde a eternidade, então nem faz sentido falar isso, mas eu preciso falar para vocês entenderem a ideia. Deus não pegou um anjo, Deus não pegou alguém por aí e falou assim: vem cá, vou te enviar. Foi. Quem que ele enviou? Ele enviou aquele que estava junto com ele, aquele que era, na linguagem nossa, né, de casamento, osso do meu osso, carne da minha carne. Ele mandou aquele que era junto. Então é por isso que no primeiro capítulo de João, João enfatiza a unidade, a união de Jesus com o Pai. Veja um outro versículo nesse capítulo aqui, muito bonito, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, ninguém. O Deus unigênito. O que quer dizer Deus unigênito? Quer dizer que tem um Pai, né? Tem um Filho e tem um Pai. Então ele está falando aqui já da paternidade. Aliás, já mencionou o Pai no versículo 14. Então desde o início do Evangelho de João, João, que viveu junto com Jesus, que bebeu dessa linguagem, dessa prática, dessa vida, desde o início do seu Evangelho, João vai enfatizando a paternidade de Deus. Então aqui, o Deus unigênito, aqui também tem diferença de traduções. A minha fala que está ao lado do Pai. Esse ao lado eu acho que é uma tradução infeliz, mas é verdade, assim, desde que você entenda o que quer dizer ao lado. Eu gosto muito daquela, não sei se é atualizada, que fala que está no seio do Pai. Não é bonito isso? E João, por que ele falou sobre isso? Porque João vivia deitado no seio de Jesus. E Jesus veio do seio do Pai. Isso fala de uma intimidade, de encostar a cabeça, de estar junto. Então esse é aquele que foi enviado. Não é uma pessoa qualquer, não é alguém que fala assim: eu posso te falar a respeito do Pai, eu aprendi na escola, eu tenho um curso de seminário, eu posso te falar sobre o Pai. Não é assim. É alguém que esteve junto com ele. Então o enviado de Deus para o mundo é através de paternidade. O reino de Deus é o reino do Filho do seu amor. É um reino que é gerado através do amor de Deus Pai pelo Deus Filho. É isso que gerou o reino. Em Lucas 22 ele fala: assim como o Pai me concedeu um reino, eu dou um reino para vocês, os discípulos. Percebem como é? É uma família. E quando eu pensei sobre isso, sabe quando a ficha cai de um jeito novo? Aquele texto que a gente cita e todo mundo sabe, aquela historinha tão gostosa, a gente conta para as crianças, mas é uma coisa impressionante quando você pensa nessa luz.
que algumas mães trouxeram os filhos para Jesus abençoar, não foi? Aí os discípulos falaram assim: não, Jesus não tem tempo para criança não, segura aí, segura, né? Assim, os guarda-costas, né? Segura Jesus, porque eles estão querendo tomar o tempo dele com coisa que não é importante. E Jesus, o que Jesus falou? Deixem ver as crianças, porque esse é o reino de Deus. O reino de Deus é pai e filho, o reino de Deus é mãe e filho, é isso, a família, isso é reino de Deus. Eu falei assim: olha que coisa tremenda, uma coisa que a gente está cansado de saber, às vezes pega uma nova luz, porque você entende o reino de Deus. Gente, por favor, eu não estou querendo dizer que Deus não é rei, eu não estou querendo dizer que Deus não tem autoridade, por favor, eu estou querendo abrir o nosso coração para um outro entendimento. O que Jesus veio para mostrar, quando ele falou do reino de Deus, ele quis mostrar uma coisa diferente. Ele não estava desfazendo o que Deus tinha feito durante toda a história com os judeus, ele não desfez. Mas o próprio João Batista, que veio anunciando o reino de Deus, não conseguiu ver esse aspecto do reino. Então, quando Jesus lê lá em Mateus 3, em Lucas 3, quando fala assim, o que João Batista pregava? Vocês precisam se arrepender, porque se não se arrependerem, o que vai acontecer? Vem alguém aí que tem fogo, e vai queimar a palha, e vai pegar o machado, e vai cortar as árvores, não é isso? Aí Jesus veio, e não viu fogo nenhum, não viu machado nenhum, e João Batista foi falar com Herodes, e foi preso, depois perdeu a cabeça, mas antes dele perder a cabeça, ele mandou uns mensageiros para Jesus, perguntando: Jesus, é o Senhor mesmo ou é outra pessoa? Eu não estou conseguindo entender, porque eu não vi fogo, não vi machado, não sei, cadê o reino? E Jesus não explicou. Jesus só falou assim: olha, para os mensageiros, vai, conte para o João Batista o que está acontecendo. Eu estou curando as crianças, eu estou curando os doentes, eu estou libertando os oprimidos. Fala com ele isso. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus não veio para dizer: não vem o reino com fogo um dia. Nós sabemos muito bem que vem. O que João Batista viu não foi uma coisa errada, ele só não viu o processo. Mas o que nós precisamos entender agora é: nós fomos convidados para fazer parte, para entrar junto com Jesus. Você já leu na Bíblia que você vai sentar no trono junto com Jesus? Você já leu isso? A noiva senta junto com Jesus no trono. Aí você vai dizer: não, Jesus, para mim não precisa ser trono não, eu não sou que nem Tiago e João, que queriam um trono, um lugar na direita, um lugar na esquerda. Eu não sou daqueles ambiciosos. Para mim, tendo um lugarzinho lá no fundo, lá na base do triângulo, para mim está bom. Ele não é isso. Ele quer intimidade, ele quer proximidade. Ele está mostrando isso aqui. Então, esse é o reino que Jesus veio para mostrar, ok? Então, o Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou, ok? Vamos só pegando algumas coisas aqui rapidinho. Outra história, assim, eu não vou lendo muito esses textos, mas deixe sua Bíblia aberta em João 3, é outra história bem conhecida, que me afetou de uma forma diferente quando eu estava lendo, quando eu estava olhando dessa vez. A história de Jesus com Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus. Nicodemos é um cara importante, é um entendido, é um mestre, né, dos judeus, é uma autoridade, e ele tinha medo, então ele veio de noite, mas ele veio elogiando Jesus. Ele começa falando: mestre, eu sei que muita gente está contra o Senhor, tem muita gente que está rejeitando, mas eu sei
que o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que o Senhor faz se não tivesse vindo de Deus. Então ele veio dando uma, assim, dizendo que ele acreditava, elogiando, enaltecendo: mestre, você é um grande homem. E é muito bom ver como Jesus lida com isso. E como o jovem rico também: bom mestre. Jesus já dava uma cortada. Que é isso? Bom mestre, não tem ninguém que é bom. Jesus cortava. E tudo isso aí é para a gente entender como é que funciona a relação dele com o Pai, e para nos mostrar, ele está nos mostrando. Isso aí não é uma coisa só para a gente admirar, isso aqui é para ser o nosso modelo. Isso aqui, nossa vida, nossa forma de viver a igreja, nossa forma de viver a nossa relação com Deus, tem que seguir esse modelo. Ele veio, e aqueles que receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, como ele. Então o que Jesus respondeu para Nicodemos? Quando Nicodemos chegou, tudo bem, Nicodemos não estava elogiando para ganhar um favor, ele não estava lambendo, ele não estava fazendo uma coisa errada. Ele estava dizendo: mestre, eu quero saber. Ele nem chegou muito a fazer a pergunta, né? Mas ele chegou para Jesus, ele queria saber mais. Mas sabe o que Jesus faz? Eu nunca tinha pensado nessa luz. Jesus já começa falando: você tem que nascer de novo. Mas à medida que a conversa prossegue, o que Jesus falou com ele? Ele falou: você precisa nascer do Espírito. Jesus falava muito do Pai, mas aqui ele falou do Espírito. E várias vezes você pode notar que Jesus fala assim: olha, as palavras que eu falo, eu ouvi de Deus, e a única coisa que faz essas palavras terem vida é o Espírito Santo. Então, dentro da Trindade, um não exalta a si mesmo. Eu tenho dificuldades, não por achar que Deus não tem todo o direito, mas eu tenho dificuldades quando alguém fala muito assim: Deus busca a sua própria glória. Tem base bíblica para dizer isso, tem até versículos que mostram isso, mas por que eu tenho dificuldade com isso? É a mesma coisa de colocar o modelo de Deus como uma monarca na igreja, porque Deus não estabeleceu esse modelo para nós. Deus não estabeleceu isso. Ele mostrou que o reino dele funciona com outro princípio. Então Jesus, que veio para ser o rei dos judeus, Jesus que veio para ser o Senhor absoluto, ele não veio assim, ele não veio para mostrar que é assim que faz. Então, quando alguém falava com ele: mas que base você tem para isso? Ele dizia: eu sou um enviado, eu simplesmente estou falando o que o Pai me enviou a falar. E aqui, quando Nicodemos fala com ele, ele fala assim: Nicodemos, o problema não é simplesmente você reconhecer que eu estou fazendo grandes sinais. O problema é que você tem que nascer de novo. E sabe quem vai fazer você nascer de novo? O Espírito Santo. Então o Filho, ele fala do Pai e ele fala também do Espírito. Ok? Só mais um texto aqui em João 3, vamos fazer o intervalo. Todo mundo conhece João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. Ele deu o Filho. Então aqui, talvez a gente, não sei quanto tempo, quanta coisa que a gente vai conseguir falar, mas quando nós pensamos sobre essa relação da Trindade, sobre a relação do Pai e Filho que Jesus veio para mostrar, uma das coisas que Jesus veio para mostrar é que Ele foi enviado. Ele não veio simplesmente para fazer uma obra própria. Muitas pessoas, mesmo no reino de Deus, mesmo na igreja, estão buscando realização, estão buscando felicidade. Jesus mostrou um outro caminho. Ele não veio, ele não pensou:
pai, eu não sei, eu estou sentindo uma vontade de sair por aí fazendo uma coisa para seguir minha vocação. Não, Jesus não veio para seguir uma vocação, Jesus não veio para fazer, para realizar um sonho. Jesus não veio, assim, o sonho dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. Agora aqui, Deus amou tanto o mundo, que ele deu o Filho. Qual o pai que vai amar outras pessoas mais do que o Filho? Ele vai amar tanto o mundo, que ele vai dar o Filho para sofrer? Ele vai mandar o Filho para sofrer? Então, esse amor dentro da divindade é uma coisa inconcebível, a gente não consegue entender isso. Muitas pessoas têm dificuldade até mesmo para entender que Deus sofre, porque o sofrimento parece que faz parte com imperfeição. Então, para entender assim, Deus sofre. Por que Deus mandou seu Filho? Eu acho que muitas pessoas olham mais do ponto de vista do Filho, e nós temos mais documentado o sofrimento do Filho, porque ele falou assim: pai, passa de mim esse cálice, eu não estou suportando, eu não aguento. Agora, será quantas vezes que a gente para pensar no sofrimento do pai, ou o pai não sofreu essa hora? Eu acho que muitas pessoas têm uma tendência de fazer assim: o Deus do Velho Testamento é duro, é justiça, é fogo, ele aborrece o pecado, e ele tem que ser aplacado, e tem que jogar, as religiões pagãs jogavam crianças vivas. Alguém já leu, ouviu alguma coisa assim? Eu lembro que eu li uma vez um livro assim, eu fiquei, assim, mexeu muito comigo, porque outra vez é uma coisa que você pode ouvir falar, mas quando você realmente vê uma descrição, não era nem um filme, é uma descrição no livro, de como aquelas religiões de Canaã, eles faziam uma imagem de pedra, oco por dentro, e tinha uma boca grande. Então eles colocavam um fogo enorme dentro daquela imagem, e as mães tinham que vir e trazer o seu filhinho e jogar dentro da boca daquele Deus, representando um Deus lá, para aplacar a ira daquele Deus. E tem gente que acha que o nosso Deus é mais ou menos assim, que o próprio Filho de Deus teve que aplacar a ira dele. Existe uma verdade sobre a ira, a justiça de Deus, mas eu queria que vocês pensassem: Jesus veio para nos mostrar o Pai. O Pai não é um carrasco que quer ver as pessoas sofrendo, muito menos o Filho dele. Quem sofre mais quando o filho tem que enfrentar uma coisa difícil? O próprio filho ou o pai e a mãe? Todo mundo que é pai e mãe sabe disso. As mães vão dizer que elas sofrem mais do que os pais, né? Mas para não ficar essa dúvida, Deus é pai e mãe, ok, gente? Mostra que ele é como uma mãe, ok? Então vamos para o intervalo, depois a gente volta.